Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro workshop Audiência Trabalhista na Prática do Direito Favorável. Hoje nós iremos passar para vocês uma audiência simulada realizada por mim, professor Rafael Salles, professor Ronaldo Feitosa e alguns advogados, amigos do GEPTRAB, Grupo de Estudo e Trabalho do Direito Favorável e do NUDAD, Núcleo de Desenvolvimento da Advocacia, para que vocês conheçam as particularidades da audiência trabalhista. Doutor Ronaldo. É isso mesmo, pessoal. É interessante porque essa audiência ela vai se dar da maneira mais próxima possível da realidade, ou seja, daquilo que ocorre no dia a dia forense. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a reação das partes, o comportamento das testemunhas, enfim, toda aquela dinâmica que ocorre numa audiência trabalhista. Não é isso mesmo, professor Rafael? Exatamente, professor Ronaldo. E você que chegou até aqui, eu queria lhe parabenizar. O seu caminho para ter sucesso na realização de audiências trabalhistas se inicia a partir dessa audiência simulada. Aproveite. Isabelle, por gentileza, faça o pregão da audiência de 9 horas. Ok. Audiência das 9 horas, processo número 00001-2019. Reclamante, Feliz Zezinho Demais. Reclamada, Comércio Barato. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutores, eu estava verificando aqui a petição inicial e a contestação e vi que a discussão em relação ao vínculo empregatício, que é a pretensão principal. E, como os doutores bem sabem, este é um processo de alto risco, porque, ao final, ou será reconhecido o vínculo, e aí a empresa terá que pagar todas as verbas devidas, ou o contrário, poderá ocorrer de o vínculo não ser reconhecido, e aí o reclamante sair daqui sem nada, como se diz no popular. Então, em face desses riscos, eu pondero aos doutores, tem alguma proposta de conciliação para evitar esta discussão? Excelência, o perfil da empresa Comércio Barato em sempre realizar acordos. Nosso perfil é esse. Uma composição amigável é o nosso norte. A gente sempre tem essa ideia. Nesse caso aqui, particularmente, apesar da empresa não concordar com o vínculo, nós não reconhecemos o vínculo, na verdade é uma prestação de serviço, se for o caso nós iremos comprovar isso, há ainda uma possibilidade de apresentarmos uma proposta no valor de R$1.000. Isso sem reconhecimento do vínculo? Sem reconhecimento de vínculo, excelência. O que o doutor diz da proposta? Excelência, eu já tinha conversado anteriormente com o reclamante e a proposta mínima que ele tinha pedido para eu transmitir para a empresa seria o valor de R$20.000. R$20.000 é um valor muito alto, fora da nossa realidade. Não é possibilidade, não. Tendo em vista, então, que não logrou êxito a conciliação, eu vou receber aqui a defesa. O doutor juntou no PJE, não foi isso, doutor? Foi, o PJE. Estou vendo aqui que tem preliminar, né? Isso mesmo. Então, eu passo a palavra ao advogado do reclamante para que se manifeste sobre a preliminar e eventuais documentos que tenham sido juntados. Em sua defesa, a empresa reclamada suscita preliminar informando que não haveria causa de pedir e pedido com relação ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Dada a devida venha, ao que parece, a parte ex-adversa não leu a peça de ingresso, pois há nos fatos, nos fundamentos e nos pedidos o pleito com relação a 13º e férias que nunca foram pagos pela reclamada. Com relação à documentação juntada, trata-se apenas do contrato social,
procuração que em nada obstam ao pleito autoral. Ponto. Doutores, analisando aqui a defesa, eu verifiquei que esta preliminar de inépcia que foi suscitada pela reclamada, ela é apenas de um determinado pedido, de modo que eu vou deixar para apreciá-la por ocasião da prolação da sentença. Tá bem assim? Ok, sim. Eu vou ouvir o depoimento pessoal do reclamante, aí eu gostaria que o senhor sentasse aqui ao lado, por gentileza. Excelência, só pela ordem, para não haver nenhum tipo de comprometimento, eu gostaria que a preposta se ausentasse da sala e só retornasse no momento do depoimento dela. Perfeito, doutor. Por gentileza, a senhora aguarda lá fora. Seu Zezinho, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor e o senhor, tanto quanto possível, responda de forma objetiva, tá bem? Ok. O senhor trabalhou lá no Comércio Barato? Se sim, qual foi o período? Sim. Eu trabalhei no Comércio Barato de 1º de março de 2014 até 15 de abril de 2019. E o que é que o senhor fazia lá? Qual era o trabalho que o senhor fazia? Eu era auxiliar administrativo. Certo. Quanto é que o senhor percebia de remuneração? Eu ganhava por mês R$ 1.000. R$ 1.000? Isso. Certo. Trabalhava todos os dias? Sim. Qual era Sábado. segunda a sábado? Sim. E qual era o horário? Eu entrava às 8 horas, saía às 18. Tinha intervalos? Tinha 1 hora para almoçar. E até o sábado era esse mesmo Até o horário? sábado. Certo. Teve, nesse espaço de tempo aí, entre 2014 e 2019, teve algum período que o senhor deixou de trabalhar ou sempre foi de forma contínua? Sempre foi. Nesse período, o senhor chegou a se fazer substituir por alguma outra pessoa, de não poder ir um período e mandar alguém no seu lugar? Não. O senhor conhece uma pessoa chamada Juarez? Não. Não? Certo. E quem foi que contratou o senhor? Foi a proposta. Foi a proposta? Sim. Tá certo. E o senhor deixou de trabalhar lá por quê? Eles resolveram me dispensar, sem motivo. Certo. O senhor recebia ordens de quem? Quem era Da da proposta. própria proposta? Sim. Tá certo. Recebeu algum pagamento de férias ou 13º? Não. Nada. Verbas rescisórias também? Nada. Não. Mandaram para fora sem pagar nada. Certo. Essa empresa lá, na época que o senhor trabalhou, tinha quantas pessoas? Se você recorda, mais aproximadamente? Não, variava muito. De 10, 12. Certo. Ok. Doutor, o senhor tem alguma pergunta para o reclamante? Não, excelência. Ok. Pergunta. O senhor pode retornar ao seu assento ao lado do seu advogado, por gentileza. Isabela, por gentileza, chame aí a preposta. Senhora Maria, preposta do Comércio Barato, por gentileza. Dona Maria, eu vou ouvir o depoimento pessoal da senhora, de modo que a senhora vai sentar aqui para poder ouvi-la, tá bem? Dona Maria, bom dia. Bom dia. A senhora trabalha empregada lá do Comércio Barato? Sou, sim, senhor. Certo. Qual é a função da senhora lá? Sou gerente de loja. Gerente de lojas. Certo. A senhora conhece o seu Feliz Zezinho Demais? Conheço. A senhora conhece ele de onde? Na verdade, ele é um conhecido meu já, né? Aí ele faz alguns serviços da parte de contabilidade. E aí, quando o pessoal da contabilidade lá da empresa está muito sobrecarregado, aí eu geralmente chamo ele, através do nosso contador, para ele só dar uma ajuda lá. Certo. A senhora se recorda quando foi que ele começou a prestar esse serviço? Foi um tempo depois que eu entrei em 2013, mais ou menos um tempinho depois, uns 6, 8 meses. Aí o pessoal da contabilidade estava um pouco sufocado e perguntou se eu conhecia alguém, né? Então eu me lembrei dele, que ele já é um conhecido meu, e a gente chamou ele para poder prestar serviço. A senhora tem ideia, em média, quantas vezes por semana ou por mês ele comparece para prestar esse tipo de serviço? Geralmente ele só vai no fim de mês, quando o seu Elson está um pouco sobrecarregado e precisa da ajuda dele. Para fechar folhas. E geralmente quando ele vai esse final de mês,
São quantos dias? Um dia só? São 2 dias? É uma semana inteira? Em média? Depende do fluxo. Geralmente só 2, 3 dias, que é só para fechar a folha e bater o que está faltando em relação à contabilidade. E como é feito o pagamento dele? Ele recebe pelo dia ou é um pagamento mensal? É pelo dia. Certo. Como é? Quanto é o valor que ele é pago a ele por cada dia? Então, são R$50. R$50. Certo. Quando ele, esses dias que a senhora disse que ele vai, em média ele permanece que horário? De que horas até que horas? Depende, assim. Geralmente é a hora que ele quer chegar, né? Mas a contabilidade pede para ele chegar sempre, nosso horário é de 8 às 18, né? Horário Certo. comercial. Aí ele chegou às 8, mas no início da tarde ele já está saindo. Perfeito. A senhora sabe se tem alguma outra atividade fora esta? Ele trabalha com essa parte de contabilidade também, auxiliando, né? Então ele tem esse serviço. Tá certo. Doutor, o senhor tem alguma pergunta para formular a proposta? Excelência, estou satisfeito. A senhora pode retornar ao seu lugar, tá bem? Doutor, o senhor tem testemunhas para ouvir? Excelência, talvez fosse a nossa principal testemunha, antes da gente adentrar aqui a sala de audiência, ela ainda não havia chegado. Aí eu queria requerer até o adiamento da audiência, porque seria uma testemunha muito importante para ser ouvida. E o doutor tem como comprovar que houve o convite para essa testemunha? Trouxe carta convite, alguma coisa? Excelência, nós não temos a carta convite, mas o reclamante estava informando que ela confirmou via WhatsApp. Ah, doutor, mas o WhatsApp aí nós não temos segurança de que efetivamente essa mensagem tenha ido para essa pessoa, né? De modo que eu vou indeferir a notificação dessa testemunha. Eu vou prosseguir a audiência. Nesse caso, Excelência, eu peço que Vossa Excelência registre os meus protestos. Pois não. Eu queria aproveitar e fazer um outro requerimento. Pode formular, doutor, está com a palavra. Que, como o caso aqui envolve reconhecimento de vínculo e a empresa na defesa, ela reconhece a prestação de serviço e atrai para si assim, o ônus da prova, eu requerer que seja invertido o ônus da prova para começar pelas testemunhas da empresa. Excelência, pela ordem, gostaria também de protestar o que o doutor falou, porque é o nosso entendimento que o vínculo empregatício é o ônus da prova reclamante e ainda tem um pedido de horas extras que nós entendemos também ser prova do reclamante. Então, a gente faz esse protesto para que seja realmente mantido aí o ônus da prova para o reclamante. Eu vou apreciar, doutores, o pedido do reclamante para deferir, tendo em vista que, de fato, analisando a petição inicial e a defesa, verifico que, não obstante tenha havido a negativa de vínculo empregatício, a reclamada admite, em sua defesa, a existência de trabalho eventual, de modo que o ônus da prova, em relação a este ponto, incumbe à empresa. Ademais, o pedido de horas extras é um pedido secundário e que não trará nenhum prejuízo para a reclamada esta inversão. Ok, doutores? Ok, excelência. Perfeito. Doutor Marcelo, o senhor tem testemunha? Sim, excelência, temos sim. Quem é essa testemunha? O Como primeiro é o nome? testemunho é o senhor André. Senhor André. Isabel, por gentileza, faça o pregão da testemunha André. Senhor André, por gentileza. Senhor André, bom dia. Bom dia. Só já depois alguma vez na Justiça do Trabalho. Não, senhor. Sabe o que acontece se por um acaso mentir? Não, senhor. Se o senhor eventualmente mentir ou omitir alguma verdade, o senhor poderá ser preso e processado pelo crime de falso testemunho e também poderá vir a pagar uma multa por isso, tá certo?
Ok. De modo que eu vou fazer perguntas, se o senhor não souber, basta dizer que não sabe, tá bem? Ok. Que não pode é mentir, para o senhor não se prejudicar. Combinado assim? Perfeito, doutor. O senhor conhece o seu Feliz Zezinho? Sim. Conhece ele de onde? Do prédio lá, do trabalho. E o senhor trabalha no mesmo local dele? Como que é? Não, De que vizinho, prédio? a empresa vizinha. Vizinha. E o senhor faz o que nessa empresa? Eu trabalho no setor contábil. Setor contábil. E o senhor via o seu Feliz Zezinho trabalhando aonde? O senhor disse assim, eu via Não, lá. eu raramente o via lá. Lá Eu onde que o senhor diz? No prédio. No prédio. E o senhor sabe o que que ele fazia lá no prédio? O que que era? Olha, ele aparecia lá para trabalhar. O senhor Mas sabe... uma vez eu almocei com ele, doutor. Uma vez eu almocei com ele. Mas ele Ele ia me disse trabalhar nesse prédio, em que empresa Ele me era? disse- Lá funcionam Ah. várias empresas nesse prédio, para eu entender aqui. Sim, funcionam várias E empresas. o senhor sabe para qual ele ia trabalhar e o que que ele fazia exatamente? Uma vez eu almocei com ele, ele falou que prestava serviço lá na empresa. Certo. E o senhor sabe como era o nome dessa empresa que ele disse que prestava Não serviço? lembro. Não lembro, né? O senhor chegou a vê-lo quantas vezes aproximadamente? Poucas. Eu almocei com ele uma vez, vi ele raramente lá. Certo. E o senhor sabe se ele tem alguma outra atividade, se ele tem alguma profissão, se ele trabalha em algum outro Não, senhor. canto? Não Não sei. sabe, né? Certo. Sabe como é que ele era remunerado lá? Não. Sabe não, né? Certo. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Excelência tem sim. Excelência, gostaria de saber da testemunha se ela sabe dizer se em alguma ocasião uma outra pessoa compareceu na empresa para trabalhar no lugar do seu Zezinho. O senhor tem conhecimento desse fato? Se alguma vez alguém foi no lugar do seu Zezinho? Olha, ele no dia que almoçou comigo falou que às vezes tinha um primo dele que ia no lugar dele lá. Certo. E o senhor sabe como era o nome do primo dele? Então lembrar aqui, né? Não sei se era Juarez, acho que é alguma coisa assim. Juarez. Certo. Pois não, doutor. Só excelência, satisfeito. Doutor, o senhor tem perguntas? Sim, excelência. Onde que a testemunha trabalha? Qual a empresa que o senhor trabalha? Empresa vizinha, excelência. Doutor, o senhor tem perguntas para a testemunha? Sim, excelência. Eu gostaria que a testemunha informasse onde era a empresa que ele trabalhava. Qual era a empresa que o senhor trabalhava? Como era o nome dela, dessa empresa? Contabilidade, tudo certo. Dá tudo certo. E quais os dias da semana que ele trabalhava lá? O senhor trabalhava todos os dias? E se sim, qual era a sua jornada? Trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia. Entrava que horas e saía que horas? Entrava às 8, saía às 18. 2 horas de intervalo. Ele disse que tinha visto o reclamante algumas vezes. Ele lembra quais foram os dias da semana que teria visto o reclamante? O senhor se recorda? Não, como eu falei, era bem raro vê-lo lá. Pois não, doutor. O trabalho dele se dava dentro do prédio ou ele trabalhava externo? O senhor trabalhava era internamente ou era externamente? Dentro do prédio. Trabalhava numa sala de contabilidade, é isso? Sim. Perfeito, excelência. Sem mais perguntas. O senhor está dispensado. Obrigado. Obrigado. Doutor, o senhor tem uma outra testemunha? Sim, excelência. Senhor Welson. Isabelle, por gentileza, faça a chamada dessa testemunha. Ok. Senhor Elson, por gentileza. Bom dia, seu Elson. O senhor já depois alguma vez na justiça, como testemunha? Não, Sabe o que acontece por um acaso mentir? não, sim. Se o senhor, eu vou fazer perguntas, se eventualmente o senhor mentir ou omitir algum fato relevante, o senhor poderá ser processado pelo crime de falso testemunho e, além disso, poderá pagar multa, tá certo? De modo que eu vou lhe fazer perguntas, se o senhor não souber, basta dizer que não sabe, tá bem? O senhor conhece o senhor Feliz Zezinho demais? Só de vista. De vista.
Excelência, pela ordem, a testemunha está falando muito baixo. Se puder falar mais alto, até para a gente compreender melhor. Pois não. Seu Elcio, por gentileza, fala um pouquinho mais alto, tá bem? O senhor trabalha onde? Na empresa comercial. O senhor está nervoso? Fique calmo. Se não souber, basta dizer que não sabe. Tá certo? É comercial o quê? Se recorda? Comércio barato. Comércio barato. O senhor trabalha lá há quantos anos? Quanto tempo? Bastante Quanto tempo. dias? Tem ideia quando começou a trabalhar lá? 14 anos. 14 anos. E o senhor trabalha lá há 14 anos e não percebi aí que o senhor com uma certa dificuldade de saber o próprio nome da empresa. Como é que o senhor justifica isso? Nervosismo. Tá. Mas fique calmo, tá certo? Não precisa ficar nervoso. Basta responder aquilo que sabe, tá bem? O que é a função do senhor lá Eu sou Mas comércio barato. chefe da contabilidade lá. chefe da contabilidade? O senhor trabalha lá como empregado? Sim. E conhece o seu o feliz Zezinho? Como que o senhor conheceu ele? Ele foi algumas vezes lá prestar alguns serviços. Essa algumas vezes, quantas vezes aproximadamente? Alguns dias na semana, alguns dias no mês? Algumas vezes no mês. O senhor tem ideia quantas vezes por mês ele vai? Não era com frequência, não. Era Aproximadamente, em média. um dia, 2 dias por mês. E o que ele fazia lá, nesse 1 ou 2 dias? Qual era o trabalho que ele executava? Excelência, eu não era bem chegado assim o serviço dele, mas acho que era questão financeira ali da... Setor financeiro. Isso. E o senhor sabe como era que ele era remunerado? Quanto era que era pago a ele? Não sei, excelência. Haviam comentários que era realmente pela prestação do serviço dele, né? Cada Certo. serviço ele prestava, ele recebia... E o senhor não sabe o valor? Não, era acordado interno. Certo. Doutor, alguma pergunta? Sim, excelência. Gostaria de saber da testemunha se uma vez ele sabe dizer se o senhor Zezinho mandou uma outra pessoa no lugar dele, outra pessoa fez o serviço dele, ou se ele não podia ir, ele já tinha uma prática de enviar alguém no lugar dele. Sim, ele enviou algumas vezes o primo dele. O senhor sabe como era o nome do primo dele? Eu lembro do Juarez Feliz. Era esse ali. O senhor se recorda quantas vezes o seu Juarez esteve lá fazendo o mesmo trabalho que o seu Zezinho fazia? Exatamente não, mas Aproximadamente? ele substituiu algumas vezes lá o trabalho dele. Certo. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, satisfeito. Doutor, o senhor tem perguntas? Tem, excelência. Pois não. Queria saber desde que ano ele sabe que o reclamante prestou serviço lá. Essa prestação de serviço que o senhor fez menção agora há pouco, o senhor sabe a partir de quando ela começou a ocorrer por parte do seu Zezinho? Aproximadamente? Aproximadamente, não tenho... Porque, como eu disse anteriormente, né, ele prestava esporadicamente, então... Certo, mas a primeira vez que o senhor viu lá, o senhor tem ideia de quando foi? Não. Você sabe informar, excelência, se o reclamante ajudava a fechar a folha de pagamento da empresa? O senhor sabe informar? Não. Não sabe informar ou ele não fechava? Não sei informar. Pois não, doutor. Se ele prestou algum serviço, ele disse que era chefe da contabilidade. Ele prestou algum serviço junto à contabilidade da empresa? Era o serviço, a prestação do serviço dele era justamente essa, né? Na área contábil? Na área contábil. Era na área contábil ou na financeira? Porque anteriormente a testemunha mencionou que seria na financeira. Agora já está dizendo que é na contábil? Poderia explicar? Era porque assim, o meu departamento realmente é a parte contábil ali da empresa, né? Então era questão financeira, contabilidade, como era
tudo ali envolvido. Né? E ele ficava, ele era subordinado a alguém? Não, ele ia, era uma prestação mesmo pessoal, né, dele com a empresa, no sentido de não haver nenhum tipo de subordinação, nada. Mais alguma Então é pergunta, isso. doutor? E quem é que contratou ele? Para ele estar lá? Ele tá... O senhor sabe chamou? quem foi que contratou ele para prestar este serviço que o senhor fez menção agora há pouco? Era a gerente de lá. O senhor sabe como era o nome dela? Ah, Dona Maria, aqui, a isso. preposta? Certo. Pois não, doutor. Perfeito, sem perguntas. Seu Elcio, está dispensado. Obrigado. Doutor, o senhor tem testemunha para ouvir? Sim, excelente. Excelência, pela ordem, há mais uma testemunha que eu considero muito importante. Eu gostaria de ouvir também a terceira testemunha, Excelência. Doutor, eu vou indeferir o seu pedido porque esse processo, eu estou verificando aqui, que ele está no rito sumaríssimo. Portanto, o senhor já ouviu as duas testemunhas a que tinha direito, tá certo? Ok. Perfeito, Doutor, excelência. como é o nome da Senhor testemunha? Tiago Mendes. Chama o senhor Tiago Mendes, por gentileza, Isabelle. Senhor Tiago Mendes, por gentileza. Bom dia. Bom dia, senhor Tiago. Excelência, pela ordem, eu gostaria de contrastar a testemunha. Doutor, só um instantinho, deixa eu qualificar primeiro, tá bem? Ok, Excelência. Pode fazer a qualificação dele. Casado, solteiro? Solteiro. Solteiro. Qual a profissão do senhor? Eu sou contador. Reside aonde? Eu resido em Fortaleza. Qual a rua? Rua Beni Carvalho. Certo. Terminou a qualificação aí? Isabelle? Terminou, né? Sim. Já registrou? Pois não. Excelência, nós temos uma foto aqui do reclamante e a testemunha, inclusive foi juntada aqui no PJR, e essa foto, a testemunha, ela postou no Instagram dizendo que ela é amiga, é bem claro que é amiga, ela falou, com meu querido amigo Jericoacoara, tomando café no final da tarde. Então ficou uma foto assim, gostaria que Vossa Excelência verificasse, também consta O aí doutor juntou no Vou processo? juntar, Excelência. Seu Tiago, o senhor conhece essa foto, como se iniciou? Conheço. O senhor é amigo mesmo do... Na verdade, ele é só o meu conhecido, né? Assim, hoje em dia, com rede social, hoje em dia a gente bate foto com todo mundo. E ele disse até que me admirava, porque eu fui dar uma aula, uma palestra, aí eu bati uma foto e... Mas saiu. eu estou vendo aqui, na foto, a legenda demonstra um grau de intimidade muito grande. E estou vendo também aqui no próprio PJR que tem outras fotos aqui que demonstram que isso não é apenas um encontro fortuito ou um coleguismo, não é? Estou vendo aqui, tem um registro, inclusive, que ou é o senhor ou é ele que é padrinho, né? São compadres, alguma coisa assim, né? Na verdade, O senhor poderia explicar isso aí? na verdade, Obrigado. eu conheço o irmão dele, na verdade. Então, assim, essa relação que eu tenho com ele não é de amizade. Eu realmente aqui estou só para dizer dos fatos do processo. E essa questão de rede social, eu acho que hoje em dia a gente bate foto com todo mundo. E essa questão de legenda eu acho muito subjetivo. Cada um coloca uma legenda que não necessariamente condiz com a realidade. Ok. Doutor, eu apreciando aqui a prova, sobretudo essas fotografias e mais especificamente as legendas, eu cheguei à conclusão que, de fato, há uma relação de amizade, né? As fotos já seriam suficientes para demonstrar isso, né? Não é uma foto nem duas, são várias. E, além disso, a própria legenda que ele utiliza, a gente percebe claramente que há uma relação muito próxima entre a testemunha e o reclamante, de modo que eu vislumbro que ela não tem a isenção necessária para depor como testemunha e acolho a contradita e de modo que não vou ouvi-la.
como testemunha. O doutor tem alguma outra testemunha que deseja ouvir? Excelência, mas eu gostaria de registrar os meus protestos com relação a esse Pois não. requerimento. Mas podemos apresentar outra testemunha. Qual seria a testemunha? que o senhor Está teria para dispensado, ouvir? doutor? Sim, dispensado, seu Tiago. Obrigado. Testemunha, a senhora Vânia. Isabelle, por gentileza, chame a testemunha, a senhora Vânia. Senhora Vânia, por gentileza. Que aí já pega ela. Né? Não sei se existe isso. Dona Vânia, bom dia. Bom dia. A senhora já depois alguma vez aqui na justiça como testemunha? Sim, A senhora sabe o que acontece por um acaso mentir ou Sei. omitir algum fato relevante? O que é que ocorre? a pessoa vai presa. Pode ser preso, processado pelo crime de falso testemunho e também agora, com a reforma trabalhista, pode pagar também multa, tá certo? Tá certo. De modo que eu vou fazer perguntas, se a senhora não souber, basta dizer que não sabe, tá bom? Tá bom. Ou que não se recorda. A senhora trabalha onde? Tá nervosa? Fique calma. Olha, esse compromisso legal, isso que eu falo, é só para a senhora ter noção, mas pode ficar calma. Isso, só quero que me diga a verdade, tá bem? Tá bem. Qual é a empresa que a senhora trabalha? Ou a senhora não trabalha em canto nenhum? Eu saí da empresa, comércio barato, A senhora trabalhou lá, qual foi o período? de dezembro de 2013 Dezembro de 2013, até quando? até dezembro de 2018. E a senhora fazia o que lá? Assistente administrativo. E a senhora trabalhava todos os dias? Todos os dias. Segunda a sábado. Segunda a sábado, sábado também? E qual era o horário de trabalho da senhora? Que hora a senhora 8 às iniciava? 18. 8 às 18. Tinha intervalo? 1 hora de intervalo para o almoço. Certo. No sábado também era até às 18 ou só terminava meio-dia? Era até às 18. Certo. A senhora teve carteira assinada desde o início? Sim, Desde o primeiro dia teve carteira anotada? sim. Certo. Lá na empresa tinham quantos empregados na época que a senhora trabalhou lá? Tinha quantas pessoas trabalhando ao todo? 20. 20 pessoas? Certo. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Excelência, se no período que ela trabalhou lá, se ela viu o reclamante nesse período. A senhora conhece o senhor Felizezinho? Sim. A senhora conhece ele de onde? Lá da empresa. Da empresa? Ele chegou a trabalhar lá? Sim. E ele fazia o que lá? O que era Ele também era assistente administrativo. também? Também. E a senhora tem ideia quando foi que ele começou a trabalhar lá? Ele começou a trabalhar lá. Quem começou primeiro, a senhora ou ele? Eu. A senhora começou antes? Ele entrou em 2014. A senhora sabe precisar a data, ou estimar, ou não sabe? A senhora sabe o ano? Acho que foi em abril de 2014. Acha que foi abril de 2014. Alguém disse para a senhora dizer isso aqui? Ou é a senhora que recordou mesmo? Não, recordei. Certo. E a senhora trabalhou... Aliás, ele trabalhou até quando, a senhora sabe? Até abril de 2019. Abril de 2019. A senhora sabe quanto é que ele percebia por mês? Como era a remuneração dele? Qual era o valor? R$1.000. R$1.000. E a senhora era quanto? Era Também, também a mesma coisa? E ele trabalhava todos os dias também? Todos os dias no mesmo horário. Mesmo horário que a senhora? Sim, Certo. Tinha mais alguém lá no setor? tinha. Eram quantas pessoas fora a senhora e ele? A senhora se recorda? Umas 8 pessoas. Umas 8 pessoas, tá certo. Pois não, doutor? Ela sabe informar, Excelência, a quem ele era subordinado dentro da empresa? Ele era subordinado a alguém? Se sim, quem era a Sim. pessoa? Quem era? Ela. Ela quem? Como é o nome dela? Dona Maria? Dona Maria. É. Ela era a gerente lá? Era o quê? Era a dona? Gerente. Gerente. Estou satisfeito. Doutor, alguma pergunta? Tem sim, Excelência. Excelência, a testemunha, a dona Vânia, no início ela disse que trabalhou lá na empresa até dezembro de 2018.
E ela disse que o reclamante trabalhou, ela sabe que o reclamante trabalhou na empresa até abril de 2019. Como é que ela sabe disso? Ela já tinha saído da empresa. Como é que a senhora soube desse fato? Porque a senhora me disse que trabalhou Eu sou até... colega dele. Aí ele que falou para a senhora que... Foi. Foi? É. Excelência, ela já foi na casa do reclamante, já visitou ele alguma vez. Costumam se frequentar, um ir para casa do outro, sair para tomar uma cervejinha, ir para balada. Não. Não tem amizade fora do trabalho, não? Mais ou menos. Como é mais ou menos? Me explica aí para eu entender. Não de sair assim, pra balada. A senhora se considera amiga dele? Colega? Só colega? Já esteve na casa dele alguma vez? Não. Ele já esteve na sua? Já passaram Réveillon juntos? Não. Fizeram alguma viagem juntos? Não. Pois não, doutor? Ela sabe, Excelência, se alguma oportunidade, alguma vez, o seu Zezinho mandou alguém no lugar dele para trabalhar, fez alguma atividade na empresa. A senhora sabe dizer se alguma vez ele mandou alguma pessoa no lugar dele ou era sempre ele mesmo que ia? Era sempre ele mesmo que ia. Nunca mandou ninguém no lugar dele? Não. Excelência, gostaria de saber também da testemunha, se o seu Zezinho sempre reclamava algumas coisas com ela, quando tinha acesso com ela, reclamava, contava coisas pessoais da vida dele, para ela, da empresa. Excelência, qual seria a pertinência da pergunta? Não entendi. O doutor quer fazer prova do que exatamente com essa pergunta, só para eu entender? Excelência, eu gostaria de reafirmar o ponto aí, porque assim, como ela disse que tinha saído da empresa em dezembro de 2018, e ela falou que trabalhou lá até abril de 2019, Doutor, queria saber qual é a coerência dela ter... doutor, deixa para o disso. senhor aduzir isso, fazer esse cotejo dessa prova por ocasião das razões finais. Aí o senhor, eventualmente, vai ter a oportunidade de demonstrar que ela foi contraditória ou qualquer outra coisa que o senhor entenda pertinente. Ok, certo? Excelência. Mais alguma pergunta, doutor? Não, Excelência, satisfeito. Dona Vânia, a senhora tem ciência se lá na empresa havia alguém, alguma outra pessoa sem carteira assinada, ou todo mundo lá tinha carteira assinada, ou a senhora não sabe? Não sei. Ok. Está dispensada, dona Vânia. Obrigado. Obrigada. Doutores, tem algum requerimento a fazer em alguma relação a alguma... Excelência, ainda tenho mais uma testemunha para ser Tem ouvida. uma já que- testemunha? ela foi a única, já que houve um indeferimento da minha testemunha anterior, por um excesso de cautela, nós trouxemos mais do que 2 testemunhas. Certo, Tendo em vista que a primeira foi acolhida contradita, de fato, a próxima será efetivamente a segunda. Como é o nome dessa testemunha, doutor? Joaquina da Silva. Por gentileza, Isabelle, faça a chamada dessa testemunha. Senhora Joaquina da Silva. Dona Joaquina, bom dia. A senhora conhece o seu Feliz Zezinho? Conheço de vista. De vista de onde, exatamente? Eu tenho um restaurante que fica na frente do trabalho dele e ele sempre almoça lá todo dia. E qual era o trabalho dele? A senhora sabe onde era? Era em frente, no comércio barato. Mais barato. Fica em frente aonde a senhora restaurante. trabalha. E a senhora trabalha lá no restaurante, faz o quê? O restaurante é meu. Ah, a senhora é proprietária. Certo. Esse restaurante abre que dias e que horários? Abre todo dia, às 6h30 da manhã. E aí a gente, como é café da manhã e almoço, às 3 horas da tarde a gente fica. Certo. Isso todos os dias ou tem algum Todos os defeito? Todos os dias? Segunda a domingo? Segunda. Perfeito. E a senhora se recorda qual foi a primeira vez que viu o seu Zezinho lá trabalhando lá no comércio barato? Eu acho que Tem ideia?
Tem já uns 5 anos que ele sempre vai almoçar lá, às vezes toma café da manhã. Certo. Ainda hoje ele faz isso ou ele deixou mais Eu recentemente? acho que tem uns dias, um mês mais ou menos, que eu não vejo mais. Certo. E a senhora sabe o que que ele fazia lá nesse comércio barato? Que tipo de trabalho ele fazia lá? Não sei, ele sempre estava com crachá que dizia que era, acho que era auxiliar, ou era agente administrativo, alguma coisa assim. Certo. Um crachá crachá da da empresa. Certo. Ele almoçava todos os dias lá? Todos os dias. Certo. A senhora sabe qual era o horário que ele começava a trabalhar lá? Lá a Aproximadamente? gente abre umas 7 horas, já tá aberto, às vezes umas 7h30, ele tomava café da manhã lá. Aí ele tomava café da manhã lá Às também? vezes, não era todo dia ele almoçava, mas café da manhã, de vez em quando ele ia. Perfeito. Aí aparecia umas 7, mas eu sempre via ele entrando esse horário lá, umas 7h30, Certo. 8 horas. E a senhora tem ideia de que horas ele terminava o serviço lá na Não empresa? sei porque a gente, como eu falei, a gente trabalhava só até o almoço, então 3 horas da tarde eu fechava. Então, Perfeito. Normalmente ele tinha um horário fixo, assim, de almoçar lá, ou era um horário, assim, variado? Ou sempre estava lá no seu restaurante todo dia naquele mesmo horário? era por volta de meio-dia, assim, como é um horário de muito pico, assim, você fica entre meio-dia, meio-dia e meio. A senhora disse que o seu restaurante funciona até o domingo, né? Isso. E a senhora ouvia também trabalhando aos domingos? Não recordo, não. Não se recorda? Aos sábados a senhora se recorda? No sábado, sim. Sim? Sábado ele também almoçava. Certo. A senhora sabe quanto é que ele ganhava lá? Não. A senhora tem ideia quantos empregados tem essa empresa, assim, aproximadamente, pelo que a senhora via, já que funciona em frente? Acho que deve ter uns 15, 16, coisa assim. Certo. Doutor, alguma pergunta? Satisfeito, senhores. Doutor, alguma pergunta? Sim, excelência. Pois não. Excelência, já que a testemunha disse que o reclamante, seu Zezinho, frequentava o restaurante dela, gostaria de saber se houve alguma oportunidade que ela sentou para conversar com ele e soube de detalhes que ele passou para ela. Tem alguma informação que a senhora tenha obtido através dele, porque ele lhe contou, ou esses fatos todos é porque a senhora verificava, via, Não, presenciava? só de ver porque você acaba decorando alguns clientes que sempre estão lá todo dia, Certo. está tudo bem. Ela sabe dizer mais ou menos se a empresa é vizinha ao restaurante, tem uma certa Ela, distância? doutor, ela já deixou claro que é em frente, não foi isso? Fica em Ok, frente. excelência. Ela sabe onde ele mora, excelência? Doutor, essa pergunta não tem pertinência, eu vou indeferir. Ok, excelência. Já que ela conhece ele há bastante tempo, se por acaso ela já visitou ele, se teve algum encontro com ele, enquanto eu digo assim, esteve com ele fora do ambiente do restaurante? A senhora tem algum laço de amizade com ele fora? Pô, eu acho que essas perguntas não estão muito pertinentes, porque o que está controvertido aqui, relembrando aos doutores, é a questão do vínculo e a jornada, né? Ok, excelência. Excelência, só mais uma pergunta. Pois não. Se ela sabe dizer, excelência, se em algum momento, algum dia, ele mandou alguém no lugar dele para a empresa, para trabalhar no lugar dele, para prestar A senhora serviço no lugar dele? já presenciou isso, ou ouviu falar, ou não tem conhecimento desse Não fato? tenho conhecimento. Ela sabe dizer se tinha alguém que determinava ele fazer alguma coisa, ela tinha conhecimento disso? A senhora sabe se ele recebia ordem de alguém, quem era que era o chefe dele, se tinha um chefe, quem era? Eu não sei quem é o chefe. Houve alguma oportunidade, excelência, que ela viu que ele não estava, tipo assim, ela viu que naquele dia ele não estava trabalhando durante a semana? Doutor, eu vou indeferir isso aí porque eventualmente a falta num determinado dia não vai ser um fator determinante para a questão do reconhecimento do vínculo ou não, né? Ok, excelência, satisfeito. A senhora está dispensada. Um bom dia. Doutores, já que nós terminamos aqui a prova oral, eu indago se tem algum requerimento em relação à produção de alguma outra prova. Chance da parte reclamada, não. De nossa parte também não. Então eu encerro a instrução e corta, né? Doutores, eu indago
vai ser razões finais remissivas ou vão aduzir? Razões finais remissivas, excelência, em razão da hora, né? E nossa parte também remissivos, apenas reiterando os protestos que foram feitos para não haver nenhum tipo de preclusão. Ok, doutor. Doutores, como os senhores sabem, a segunda tentativa de conciliação é obrigatória por lei e este é um momento importante porque toda a prova já foi produzida, de modo que os senhores poderão aquilatar de uma maneira mais segura os riscos do processo, né? De modo que eu pergunto ao doutor se há alguma proposta de acordo. Excelência, poderia ser R$2.000, o máximo chegaria em 4 vezes. Doutor? Mas eu já tive conversado com o reclamante que desde o início a proposta mínima dele seria realmente R$20.000. Pode registrar aí que foi frustrada a última tentativa de conciliação, sendo que a sentença será prolatada amanhã, vocês não podem perder, no segundo dia do workshop. Não é isso mesmo, doutor Marcelo? Com certeza. Pegando o microfone para cá. Doutor Ronaldo, maravilha, estamos encerrando aqui a nossa audiência simulada. Amanhã nós vamos dar a dica para vocês da área mais rentável para quem está começando a advogar. Nosso entendimento aqui é isso aqui, é a seara trabalhista. A audiência trabalhista é fundamental, é o coração do processo trabalhista. Amanhã no workshop nós vamos estar comentando aqui vários erros, nós deixamos de protestar, deixamos de falar algumas coisas aqui, vocês notaram, alguns não notaram, mas vocês vão ver tudo de forma bem detalhada, bem explicado por mim, pelo professor Rafael Salles, pelo professor Ronaldo Feitosa, e vamos estar tratando disso. Marcelo, será que é rentável? Você vai saber que é muito rentável. Eu acredito que é uma área mais célere, né, do que a gente encontra no civil, no penal, em outras searas, e a gente consegue ver que a justiça do trabalho realmente é uma justiça célere, que consegue alcançar, e você que quer atuar tanto de lado de reclamante e reclamado, você vai poder ter essa versatilidade. Tem gente que se preocupa, não, eu sou advogado só de reclamante, sou advogado só de reclamado, e você vai saber então como se posicionar, assim como nós falamos aqui, na condição de reclamada e na condição de reclamante. E eu queria fazer um desafio para você que está no caminho para ser expert em audiência trabalhista. Eu queria que você anotasse aquilo que você acha que de alguma forma foi algum equívoco, algum erro, algo que deveria ter sido perguntado ou que deveria ter sido protestado, que faltou. Se você quer construir com a gente esse caminho para chegar lá, então anote isso e amanhã a gente discute ao vivo aqui no canal Direito Favorável. Beleza, pessoal? Gostaram da audiência simulada? É tão interessante que aqui, vocês estão vendo aqui os advogados, todo mundo aqui é advogado, participaram aqui da audiência, e aqui nos bastidores a gente viu que o pessoal teve um pouco de dificuldade, vocês viram como é que é. Quando a gente faz uma audiência simulada, querendo ou não, para a gente estar levando a sério, apesar de ser simulado, a gente leva muito a sério o que a gente faz. E o pessoal fica um pouco preocupado, né? A gente faz uma perguntinha e se balança, e fica realmente aqui nos bastidores que o pessoal ficou um pouco fora do padrão, né? Da normalidade, da tranquilidade por ter participado de uma audiência. Imagina então numa audiência real. Então vocês têm que estar preparados para isso. Está aqui do meu lado a doutora Tarsila Góes, participando aqui, já são 10h35 da noite, tá doido para ir para casa aqui. Aqui o doutor André Albuquerque, participando aqui com a gente, um grande amigo, parceiro nosso. Está aqui o doutor Welson Lopes, a Carla, a Gabriela, a Isabelle, o Rony, e nós queremos passar rapidinho para vocês também, falar do GEPTRAB, coordenado pelo nosso querido professor também Rafael Salles, que é o grupo de estudo e pesquisa, né, trabalhista do direito favorável, e o NUDAD, que estão aqui também os coordenadores, que é o núcleo de desenvolvimento da advocacia do direito favorável, todos aqui participando dessa audiência simulada. Beleza, pessoal? Amanhã nós nos veremos, com toda certeza. Coloque suas dúvidas aqui, mande para a gente vai se ver amanhã, no segundo dia do workshop. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Queria fazer uma proposta para vocês. Façam as suas apostas. Quem é que vai ganhar a ação? Será meu amigo Felício aqui, né? Feliz? Então, se você acha que vai ser procedente, o reconhecimento de vínculo improcedente, comenta amanhã, logo no início da nossa transmissão ao vivo. Deixe seu comentário, o que é que você vai estar pensando, para saber se você vai adivinhar se o reconhecimento de vínculo vai ser deferido, as horas extras. Não esquece de deixar esse comentário, que é uma forma da gente ir trabalhando para ver a sua percepção a respeito da audiência. Beleza? Vamos ser expert?
É isso aí, pessoal. Nós vamos trazer uma proposta de sentença, lembrando que temos 2 pedidos principais, que é o vínculo ou não. Se o vínculo for reconhecido, evidentemente nós vamos apreciar o pedido de horas extras, né? Se o vínculo não for reconhecido, por via de consequência, o pedido de horas extras vai ser indeferido. Então, é muito importante que cada um de vocês verifique e analisem a prova que foi produzida, as testemunhas, o que cada uma falou, se aquilo é coerente, se não é. A questão do ônus da prova, que é extremamente importante, a quem competia provar o quê, e nós traremos amanhã a sentença para que todos façam um comparativo com a sua percepção e a nossa percepção enquanto juiz deste caso, ok? Um abração para todos. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Valeu!